caros ouvintes, boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo aqui o nosso Bretanha Cast. Estamos na nossa 5ª edição, essa edição temática, tal qual as últimas duas, ouvindo um pouquinho dos nossos vestibulandos de 2020, que foram aprovados pela universidade. E estamos aqui recebendo uma nossa querida ex-aluna. Ela vai falar um pouquinho sobre a trajetória dela no colégio, sobre o curso que ela está fazendo, a universidade que ela escolheu. Então você pode se apresentar primeiro. Oi, gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Meu nome é Natália Miguel, eu passei para psicologia na UERJ e, como o Léo disse, fiz esse ensino médio aí, esse terceiro ano online difícil de 2020. Natália, em que momento você entrou no colégio? Só para os nossos ouvintes poderem saber, né? Porque você já tem uma diferença em relação aos outros dois meninos que a gente convidou, né? Você está na UERJ e os dois estão na Universidade Federal. Então, quando que você entrou na escola? Como é que foi sua trajetória com a gente? Fala um pouquinho mais sobre a sua vivência no Bretanha. Então, eu entrei no primeiro ano, né? Já entrei só para o ensino médio mesmo. E aí, por isso, eu fiz só o primeiro e segundo ano presenciais. E o terceiro ano foi, acho que, umas 2 semanas e já fui direto online. Mas a minha experiência com Bretanha foi assim, a minha base toda para entrar na faculdade foi de lá, porque apesar do ensino fundamental ajudar, não conta muito, né? O ensino médio é completamente diferente. Eu senti, sim, um baque quando eu entrei, porque além de ser, né, o ensino médio, a carga horária é muito mais pesada e tal, também tem a questão de que o Bretanha é um colégio mais pesado e mais puxado, assim. Tanto que o terceiro ano teve um grande peso, né, na hora do vestibular, mas o ensino médio todo em si conta. E desde o primeiro ano foi bem puxado, mas é isso, assim, o conjunto do ensino médio, o conjunto do ensino médio conta muito e foi toda a minha base para entrar. E, Natália, é claro que já faz um certo tempo, você talvez nem lembre, né? Mas que fatores que você levou em conta, e vou fazer um parênteses aqui, porque tanto o Caio quanto o Lucas, né, que a gente entrevistou antes aqui no podcast, eles fizeram grande parte da trajetória deles escolar no Bretanha, né? Tanto um quanto o outro, desde o Fundamental 2, eles estavam com a gente pelo menos, né? E você lembra, assim, nem que seja por alto, que fatores levaram você e a sua família a escolherem fazer o ensino médio no Bretanha? Que tipo de informação vocês buscaram e obtiveram para poder fazer essa matrícula lá atrás e continuar com a gente no terceiro ano? Então, o Bretanha sempre teve recorde de aprovação, né, da ilha, assim, dos colégios, sempre foi um colégio que se destacou muito. E eu sempre a minha família sempre teve essa coisa de querer me mudar de colégio quando começam, assim, novos ciclos, acabei o ensino fundamental e para começar o ensino médio, a gente sempre pensou em me mudar de colégio. E o Bretanha sempre chamou muita atenção dos meus pais, a minha atenção, por conta dessa coisa da aprovação. E aí, também tem uma madrinha que é professora e indicou muito Bretanha, e aí foi para onde, assim, a gente não teve muito para onde correr. Foi uma decisão lá em casa, todo mundo decidiu junto, e foi o Bretanha. E, Natália, você já deu, né, o seu testemunho aqui de forma superficial, mas como é que foi, né, cursar o terceiro ano do ensino médio, que já é um ano que é cercado de expectativas por parte de vocês, que são alunos, por parte dos pais, dos responsáveis, do namorado, da namorada. Como é que foi vivenciar essa experiência, que é uma experiência já desgastante por si, em meio a uma pandemia, né, a maior pandemia dos últimos 100 anos? Como é que você lidou com isso? Como é que você teve uma certa disciplina para poder estudar? Como é que foi esse processo para você? Essa coisa do terceiro ano online foi bem complicado, porque apesar de agora ainda ter o sistema híbrido, alguns colégios imagino que seja só online e tal, já tem um ano, então a gente já tem uma certa noção do que está acontecendo. Quando começou tudo foi numa sexta-feira, que o pessoal até comemorou, vamos ficar 15 dias em casa, porque ninguém tinha noção da gravidade da situação. A gente nunca imaginou que a gente ia perder nosso terceiro ano inteiro, que é um ano muito importante, muito marcante, não só em estudo, mas também a gente passaria todos os dias, o tempo todo junto e passar o ano inteiro longe. E foi muito difícil, assim, até a gente engrenar, estudar em casa, ter que ter disciplina, ter que ter uma rotina de estudo criada você mesmo, você que tinha que ter a sua responsabilidade, ninguém ia estar ali pegando no seu pé para estudar. Lógico que os pais ajudavam, mas eles entendem também que era muito complicado, assim.
Até as pessoas que não tinham esse compromisso já acharam a pandemia muito difícil, todo mundo achou. Ainda mais pra gente que tinha esse compromisso de a incerteza da prova, de quando ia ser a prova, até quando a gente ia ter que ficar estudando, até quando a gente ia ter que ficar nessa situação. E, além disso, tinha a preocupação do estudo e tinha a preocupação, o peso da pandemia. A gente está vivendo uma pandemia, a gente não está entendendo o que está acontecendo. E tinha dia que a gente acordava e via no noticiário, só tinha morte e notícia triste. E o terceiro ano em si, além do estudo, eu acho que parte que conta muito são os finais de semana que as pessoas saíam para poder distrair, porque precisa. A gente precisa dessa parte para distrair um pouco, e a gente não teve isso. A gente não podia sair, a gente não podia se distrair, era estudar, e olhar para a parede, e olhar para os pais, e eram as únicas pessoas que a gente via, então a gente não teve como ter esse alívio, assim. Foi muito puxado, foi bem complicado, assim. Mas o Bretanha foi um colégio que, assim, se desdobrou para conseguir auxiliar a gente. Conseguiram, em questão de meses, assim, um sistema de estudo online muito bom. A gente começou logo assim que eles perceberam que a gente não ia voltar. Tentaram começar pelo Discord, depois eles mudaram de plataforma, iam mudando o jeito, e as provas foram ficando mais bem feitas, mesmo que online. Então, foi muito bom, assim, saber que a gente tinha esse apoio por trás, e, além disso, os professores sempre se dispuseram, assim, a atender a gente em qualquer momento. Eu mesma fui uma pessoa que enchia o saco dos professores no WhatsApp, e nunca reclamaram, sempre estavam ali para ajudar, tirar qualquer dúvida. Então, acho que esse apoio por trás foi muito importante, tanto no estudo quanto emocionalmente para os alunos. E só um detalhe que também acho importante, né? A Natália, gente, ela falou sobre os adiamentos, né? No anterior, no episódio, a gente falou de educação física com o Lucas, que teve a incerteza do Enem, né? O Enem, inicialmente, né, seria em novembro, como sempre foi. A pandemia foi se alongando, foi se estendendo. O que seriam 2 semanas, como disse a Natália, acabaram se tornando, ainda está em andamento a pandemia da Covid, agora um pouco mais flexível. E no caso da Natália especificamente, ela teve que conviver com 2 adiamentos, né? Talvez mais adiamentos até, porque ela teve o adiamento da prova do Enem, toda aquela indefinição, se vai ser em novembro, se vai ser em maio, se vai ser em janeiro, acabou sendo em janeiro. E no caso dela especificamente, que acabou entrando para a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, ela também conviveu com esse adiamento em relação à prova da UERJ, né, Natália? A prova da UERJ normalmente é no começo de dezembro, né, a prova específica. Então, os alunos começaram a se ver em meio, não só uma mudança de data, mas uma mudança de formato da prova da UERJ, né? O Enem, bem ou mal, manteve exatamente o mesmo modelo de prova, né? 2 finais de semana, 90 questões em cada um dos dias, com a prova de redação. Mas a prova da UERJ que a Natália se submeteu foi mais difícil, porque ela quebrou aquele modelo, que eram 2 exames de qualificação e o exame discursivo específico, com as matérias que eram específicos para o curso dela. E a Natália teve que lidar não só com os adiamentos, a prova da UERJ mudou também umas 4 ou 5 vezes de data, né? Seria depois em janeiro, depois de janeiro foi para março, de março foi para maio, de maio acabou sendo feita no meio de julho, né, 18 de julho. E a Natália teve que lidar também com a mudança do formato, né? E particularmente eu me sinto muito à vontade de falar sobre isso, porque a gente lá na Escola Bretanha, não sei se você lembra, Natália, a gente chegou a oferecer um projeto UERJ para a turma de 2020, né? A gente não sabia exatamente como é que seria, e a gente ofereceu um projeto UERJ como uma forma de complementação para o estudo de vocês, né? Para que vocês não ficassem, entre aspas, órfãos no ano de 2021, meio que naquele limbo entre a prova do Enem e a prova da UERJ. A Natália, ela foi em todas as aulas do projeto UERJ, e quando eu soube depois que ela tinha sido aprovada, foi também uma satisfação especial por conta disso, né? Porque eu sei o quanto que ela se dedicou e o quanto que ela teve que lidar com essa questão psicológica que realmente é muito pesada, né? E eu queria que você falasse um pouquinho, Natália, para a gente, sobre a sua escolha de carreira, né? Você vai seguir a psicologia, não começou a faculdade ainda, mas sempre foi a sua meta fazer psicologia? Havia uma outra opção? De que maneira você encaminhou essa escolha? Como é que foi feito esse processo? Então, a psicologia está presente na minha vida há muito tempo, porque a minha mãe é psicóloga. Então, eu cresci rodeada de psicólogos, os amigos dela, eu tenho pessoas da família também que são. Mas eu não acredito que a profissão da minha mãe tenha sido a minha única
o meu único motivo para seguir. Lógico que foi o que me apresentou, mas eu sempre gostei muito desse lado, eu sabia que eu ia seguir alguma coisa de humanas, mas eu sempre fui encantada por essa parte da psicologia, e é uma coisa que eu sempre tive na cabeça desde o fundamental mesmo. Só que quando eu cheguei no terceiro ano, com as palestras que a gente foi, na UFRJ, se não me engano, eu vi algumas palestras que me deixaram assim meio balançadas. Eu sempre tive um pezinho ali na odontologia também, sempre gostei muito. E essa questão das palestras, na época eu fui em várias palestras de psicologia que me decepcionaram. E aí eu cheguei a ficar muito confusa na época sobre qual profissão eu ia seguir, porque eu sempre tive na cabeça que era psicologia. E aí eu parei, pensei e falei, não, eu vou pesquisar, porque pode ser que a palestra pode ajudar, mas ela também não é tudo, assim, não é uma palestra que vai ditar o que é o curso inteiro. Então, sentei com meu pai para pesquisar grade, o que foi muito importante para mim, porque mesmo eu tendo feito o Enem e a UERJ, óbvio que eu estava tentando todas as faculdades, mas meu coração sempre foi um pouquinho mais da UERJ, por conta da grade, por ter também, meu pai e meu irmão são da UERJ, mas assim, uma coisa que pesou muito foi a grade. Eu pesquisei muito as grades de todas as faculdades de psicologia, e a grade da UERJ, assim, eu me apaixonei pela grade da faculdade. Então, para psicologia, eu acho que essa influência da família teve, mas foi uma coisa que sempre teve ali na minha cabeça, e aí quando eu parei para pesquisar e para entender que era aquilo mesmo que eu queria, eu segui em frente. Então, assim, eu não tive muito essa coisa da dúvida, só realmente durante o ensino médio que a gente começou a ser apresentado a mais carreiras, mas sempre foi psicologia mesmo. E, Natália, que tipo de dica que você daria para quem está entrando agora no ensino médio do Bretanha, para quem está concluindo praticamente o terceiro ano, a gente já está no mês de setembro de 2021, que tipo de dica você dá, não só em relação ao ensino médio em si, mas também a preparação para os vestibulares que estão vindo aí para essa galera? Que tipo de orientação você dá enquanto uma ex-vestibulando e agora universitária para que as pessoas tenham mais ou menos o mesmo caminho que você traçou? Então, eu acho que ditar um modelo de estudo, indicar um modelo de estudo aqui não cabe a mim, porque eu acho que cada um segue um modelo e se adapta ao modelo de estudo que conseguir. Eu acho que é importante você procurar uma rotina, estabelecer uma rotina. Foi o que eu fiz para conseguir sobreviver a esse ano de pandemia, né? O ensino médio online. Então, em casa, eu procurei ter uma rotina, seguir aquela rotina, e é o que eu aconselho, assim, você ter separado certinho o que você vai estudar e incluir nessa sua rotina de estudo o seu momento de lazer, o momento que você vai relaxar, porque você precisa cuidar da parte dos estudos, mas cuidar da sua saúde mental também, porque se você só pegar pesado e estudar, você não vai conseguir ir em lugar nenhum. E uma dica que meus professores me deram mesmo no ensino médio foi, no primeiro dia do terceiro ano, foi: não se acaba de estudar no começo do ano. Porque se você se matar de estudar no começo do ano, vai chegar na metade, vai chegar perto da prova e você não vai aguentar mais. Você já vai estar morto. Então, vai estudando, vai pegando ritmo e deixa para dar aquele gás final quando estiver mais perto da prova. E é isso, assim, ter uma rotina, encher o saco dos professores, sim, porque eles sempre vão estar ali para te ajudar, sempre vão poder te auxiliar, principalmente os professores do Bretanha sempre estão dispostos a te ajudar com qualquer coisa. Então, encher o saco, estudar e priorizar o estudo durante a semana, para o final de semana você ter um tempo mais com família, ter um tempo para lazer, assim. Eu acho que é essa a base que alguém deveria seguir. E só para a gente encerrar, né, do ponto de vista da UERJ, né, que você não começou a faculdade ainda, né, começa no segundo semestre, imagino. O que você está esperando da sua vida de universitária, Natália? Então, é difícil esperar alguma coisa agora, porque como eu vou começar no segundo semestre, eu provavelmente já devo começar presencial ou então semipresencial. Então, não dá para me basear nem no que as pessoas que estão entrando agora estão passando, nem as que faziam antes, porque é tudo uma novidade. Mas eu estou muito ansiosa para começar, assim, é um curso que eu sempre quis fazer e eu sou encantada pelas matérias e pela grade da faculdade, pela história do curso. Então, estou muito empolgada, assim, para ver como é que vai ser. Natália, muito obrigado pela sua participação. Muito a gente obrigada. Também vou fazer o mesmo convite que eu fiz para os meninos. Daqui a alguns anos a gente se encontra de novo para você falar da sua experiência enquanto psicólogo já formado na universidade. Muito obrigado, boa tarde, boa noite, tchau, tchau.